Olá! Neste vídeo eu convido vocês para partilharem comigo um tema antigo, mas extremamente presente até hoje. Vamos falar sobre: será que é tão difícil ensinar a ler e escrever? Esse é o meu convite para que possamos aprofundar essa discussão juntos. Quando nós pensamos nas causas, ou são aventadas as causas, muitas aparecem. Dentre elas, as condições socioeconômicas, culturais, gerais, da família em particular. Surge com uma certa veemência e com uma certa frequência muito forte a questão familiar, né? Normalmente, é muito comum a gente ver, até de uma maneira muitas vezes um tanto quanto preconceituosa, atribuir às famílias todo o fracasso escolar ou todas as dificuldades, porque as famílias não estão aptas ou não cumprem atividades acadêmicas, principalmente em relação às tarefas e auxiliar nas tarefas que as crianças deveriam realizar em casa. E também nós temos questões ligadas aí a investimentos, né? Falta investimento na educação, falta isso, falta aquilo. Muito bem. Então, nós temos aí uma série de fatores, na realidade, que são muito difíceis de nós modificarmos de imediato. As condições socioeconômicas, elas estão dadas. E muitas vezes o que a gente vê nos países que tiveram uma boa evolução econômica, social, houve uma mudança muito forte na educação. A educação vem junto, a educação não é uma consequência de uma boa ou de uma ótima condição socioeconômica, ela provoca mudanças nas condições socioeconômicas e culturais. Mesma coisa a questão da família, essa é a nossa realidade. Nós temos que pensar que uma grande parte das famílias brasileiras tem um baixo nível de escolaridade. Embora possam estar engajados com a educação dos seus filhos, muito envolvidos e querendo que os filhos aprendam, podem não saber, não ter condições de realizar tarefas pedagógicas em casa porque tem suas limitações acadêmicas, baixo nível de escolaridade, às vezes até mesmo o analfabetismo. Muitas vezes o regime de trabalho demanda uma energia muito grande, então essas famílias não têm condições. E os investimentos? Os investimentos muitas vezes são feitos, mas a gente tem que se perguntar como também eles são usados, os recursos são usados, porque nós podemos usar, ter muito recurso e usá-los de uma maneira não muito favorável, podemos ter poucos recursos e usá-los de uma maneira bastante efetiva. Então, temos aí uma série de condições relativas. Agora, não temos como mudar de imediato. Podemos pensar também em outros fatores que são aventados quando pensamos o porquê que está tão difícil ensinar a ler e escrever, não é? O atual ministro da Educação tem feito depoimentos afirmando que a cada 10 crianças aí das séries iniciais, só 3 ou 4 estão lendo e escrevendo de uma maneira, digamos assim, minimamente satisfatória, e os demais não estão aprendendo. E também não podemos atribuir isso à Covid, né, à epidemia que nós tivemos, porque essa situação é anterior à epidemia. Na verdade, o Covid agravou ou expôs as nossas fraquezas e a nossa falta de recursos. Portanto, nós temos aí um desafio muito grande. A questão é, muito bem, vamos ficar parados esperando que as coisas mudem ou podemos nós mesmos fazermos aquilo que está ao nosso alcance? E o que é que está ao nosso alcance? A nossa ação. A ação de nós que atuamos na educação, do professor em particular, da sua formação, da sua ampliação de conhecimentos, da sua reflexão sobre o processo de aprendizagem, de alfabetização. Esses são dados atuais. E nós temos também as questões ligadas aos métodos, que nada mais não significa nada mais do que procedimentos, formas de agir. Como é que nós vamos atuar para poder facilitar essa aprendizagem de fato, tentar tornar isso que aparentemente é tão difícil em algo mais rápido e mais eficaz. Muito bem. Isso nos leva a uma primeira questão, que é o que nós podemos fazer? Nós podemos começar a pensar, embora essas condições
gerais se mantenham, o que é que nós de imediato podemos fazer? Então, a minha conversa com vocês estará bastante centrada nessas questões ligadas ao nosso fazer e ao nosso saber. Muito bem. Então, eu diria assim, um ponto de partida fundamental para pensarmos a questão da aprendizagem é compreendermos como funciona o cérebro de uma pessoa que já está numa situação avançada do domínio da leitura escrita, aí do letramento, que é o nosso caso, é o caso de vocês professores, é o nosso caso de profissionais que também atuamos nessa área da educação. Nós temos uma experiência muito grande já com ler e com escrever. O que isso significa? Significa que o nosso cérebro funciona de uma maneira muito particular. Nós, ao longo do processo de alfabetização, de letramento, de educação nosso, nós fomos desenvolvendo uma área cerebral que se torna responsável pela memória das palavras, pela representação ortográfica das palavras. É a área lexical, é a área que guarda o léxico, o vocabulário visual, gráfico, escrito, com o qual nós vamos nos familiarizando ao longo das nossas experiências leitoras. Portanto, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente desenvolve essa prática de leitura, maior o nosso contato com palavras e maior a nossa possibilidade de gravar ou de memorizar formas de palavras, o que nos permite reconhecê-las muito rapidamente quando elas aparecem de novo sob o nosso olhar. Isso chama-se rota lexical de leitura. Quer dizer, eu olho uma palavra e imediatamente eu a reconheço. Por quê? Porque ela já me é bastante familiar, permite essa velocidade de reconhecimento. É isso que, inclusive, vai dar fluência à leitura. Quando nós falamos em fluência leitora, a fluência leitora está extremamente ligada a essa questão da rota lexical. Isso nos permite pensar nas palavras pelas letras. Quando nós pensamos uma palavra, que já estamos nesse estágio de ter as representações mentais das palavras, ou de um número muito grande de palavras, nos permite pensar pelas letras. Quando eu penso na palavra chuva, eu já penso CHUVA. Quando eu penso na palavra cadeira, eu já penso CADEIRA, que é até diferente do jeito que a gente fala, que nós costumamos falar cadeira, uma linguagem normal, né, uma linguagem fluente, oral. A gente fala cadeira, coqueiro, banheiro, mas claro que a gente pensa na escrita, já vem lá cadeira, banheiro, tesoura. Por quê? Porque nós estamos pensando pela imagem das palavras, nós não estamos pensando pelo som que vem da nossa boca e da boca dos outros. Pensando pela ortografia da palavra. Muito bem. É assim que nós interagimos com nossas crianças quando nós vamos ensiná-la a ler e escrever. Nossa cabeça está cheia de imagens, de palavras. Agora, vamos pensar na perspectiva da criança que está aprendendo. A cabeça dela também já tem essa região cerebral, que é uma região que ocupa parte do lobo occipital e temporal, né, que partilha aí neurônios dessas duas áreas e que nos permite gravar essas memórias de palavras, ou é diferente no cérebro de uma criança que é iniciante, que está em etapas iniciais de alfabetização? Então eu digo para vocês, é muito diferente, é bastante diferente. As crianças não têm as imagens visuais das palavras como nós temos. Elas não enxergam letras quando elas pensam nas palavras. Elas pensam pelos sons. Elas trabalham em cima da qualidade sonora daquilo que elas estão produzindo ou estão ouvindo. Elas não trabalham com imagens de letras, porque elas não têm essa região formada. Como eu disse, essa região, essa possibilidade de gravarmos letras, se dá ao longo do tempo. Nós, quando fomos alfabetizados, quando éramos pequenos também, e fomos alfabetizados, nós também não pensávamos com as letras como a gente pensa hoje. Não é? Essa identidade visual das letras que é tão fácil para a gente. Nós pensávamos pelos sons. Então, quando a gente analisa uma palavra, analisa pelos sons e não pelas letras. Esse é o papel da criança, essa é a condição da criança. Ela pensa nas palavras pelos sons que ela produz ou ela ouve quando alguém produz. Portanto, quando nós, por exemplo, falamos para uma criança B de bola,
Na nossa cabeça está claro que bola tem B, porque nós estamos vendo as letras na nossa cabeça. Mas quando uma criança ouve bola, ela não ouve B, ela ouve bó. Quando uma criança ouve casa, ela ouve K, ela não ouve C. Quando a gente fala C de casa, casa tem C na cabeça de quem tem as palavras já memorizadas, que é o nosso caso. Na cabeça da criança, casa tem K, casa tem K, casa não tem C, porque a gente não fala Ceasa, a gente fala casa. Então, aí nós já temos um primeiro conflito bastante importante e que nós temos que pensar o que isso implica nas nossas ações. O que isso implica quando nós ensinamos uma criança? Quando nós ensinamos B de bola, D de dado, V de vaca. Vaca não tem V, vaca tem vá, vaca tem V, vaca não tem V. Não é veaca, é vaca. Tem V, sabe onde? Na cabeça de quem já sabe ler e escrever. Mas nossas crianças estão pensando com imagens sonoras, elas não estão pensando com imagens visuais. Nós pensamos. Então aí a gente já tem o primeiro nível de dificuldade, que nós vamos complicar a vida da criança, porque muitas vezes os métodos de alfabetização já começam. B de bola, C de casa, T de tatu. Tatu tem T na cabeça de quem tem a palavra escrita, tem imagem mental. Ou o que acontece muito comumente? As crianças aprendem B de bola, T de tatu, D de dado, mas não conseguem generalizar. Porque quando elas pensam as palavras, elas estão pensando por blocos sonoros. E nós estamos falando em imagens visuais, em recursos visuais, ou elementos visuais, e a criança está pensando por som. Então, aí nós temos um conflito que pode dificultar em muito a alfabetização. Então, mesmo quando usando abordagens fônicas ou abordagens silábicas, por exemplo, a gente fala assim, de vaca. Quem garante que a criança, quando ouve a gente falar de vaca, ela já tem a capacidade de dividir a palavra vaca nas unidades mínimas e separar o vu do aca? Quem garante? Na realidade, quando a gente pensa nas etapas de desenvolvimento da escrita, essa é a última etapa, esse refinamento de ser capaz de identificar um fonema em particular dentro de uma palavra que tem vários fonemas que são pronunciados praticamente ao mesmo tempo. A velocidade de pronúncia é enorme. Quem garante que a criança pegou esse som? Ou pegou T de tatu quando se fala a palavra? Ou mesmo pegou o tá de tatu se ela não souber dividir uma palavra em sílabas? Então fica tá de tatu, D de dado, ou D de dado, C de casa, como se fossem elementos soltos, e ela não consegue fazer um trabalho, na realidade, de generalização, levar isso para outras palavras. Então, muito cuidado, que na realidade as crianças pensam pelos sons e nós pensamos pelas letras. Isso pode gerar um conflito. Então, antes de dizer D de dado, ou D de dado, ou V de vaca, nós temos que ter certeza que a criança já tem alguns conhecimentos, ou está construindo alguns conhecimentos que vão permitir dar sentido a isso que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós começamos a alfabetizar já pelo ponto de chegada, ou seja, pressupondo que a criança está alfabética, quando nós deveríamos tomar o ponto de partida. E a própria BNCC é clara em relação ao ponto de partida. Nós temos que ensinar para a criança dividir uma palavra em sons, nas unidades maiores, primeiro, que são as sílabas. Na medida que a criança detecte as sílabas, comece a pensar por sílabas e ganhe habilidade nesse sentido, porque muitas crianças já têm uma dificuldade para dividir palavras em sílabas, aí nós caminhamos dirigindo a atenção para os fonemas, que são unidades menores que estão dentro das sílabas. E dentro das sílabas sempre nós vamos encontrar uma vogal, e a vogal é o fonema de mais destaque dentro das sílabas. Então nós vamos temos que dirigir a atenção inicialmente da criança para aquilo que auditivamente, perceptivamente é mais saliente, é mais fácil de detectar, de perceber, que são as vogais. Paralelamente, nós temos que trabalhar com as crianças as letras, o nome das letras, o desenho das letras, o reconhecimento das letras.
a identificação de letra maiúscula, letra minúscula, que tem várias maneiras de escrever, que podemos escrever à mão, que podemos escrever com máquinas, que podemos, enfim, existem infinidades de, infinitos tipos de letras, né? As fontes são muito variáveis. Então, nós temos que dirigir a atenção da criança para o universo visual das letras, o nome das letras, que letras têm sons, qual é o papel das letras, e, ao mesmo tempo, ir aprimorando cada vez mais a capacidade de pensar pelos sons, que recebe o nome de consciência fonológica. Em um terceiro momento, nós vamos fazer o casamento dessas habilidades, das habilidades auditivas, metafonológicas, com as habilidades visuais ligadas ao universo das letras. E aí nós começamos um processo de correspondência fonema-grafema. Então, quando chega nesse momento, a gente dizer para a criança a palavra vaca, vaca, vamos pensar na primeira parte. Qual que é a primeira parte? E ela nos dizer vá. Agora vamos pensar nos sons que tem dentro das palavras. Agora, quando eu digo vá, qual foi o primeiro som? Ela já tem recurso para dizer foi. E que letra que nós vamos usar para escrever? Aí a gente começa a falar nas letras. Que letra que nós vamos usar? Porque a gente já tem a criança dominando o repertório das letras, o universo dos símbolos gráficos, e já temos a criança com uma condição favorável para poder trabalhar a ideia de sons e associar. Então, vejam bem, quando nós não atuamos nesse sentido, definindo essas competências ou compreendendo a importância que essas competências têm, nós estamos dificultando o processo de alfabetização. Então, realmente, quando nós acreditamos que a mera vivência da criança frente a situações de leitura, de escrita, ouvindo as pessoas lerem, ou vendo as pessoas escreverem, ou pedindo para as pessoas escreverem alguma coisa para elas, isso vai garantir que elas cheguem a esse nível de conhecimento, talvez seja uma expectativa fora da realidade da gente. Pode ser verdade para uma pequena minoria, mas não é verdade para a grande maioria, né? Porque essa grande maioria tem aquilo que se chama de bagagem cultural letrada reduzida. E essa bagagem cultural letrada, ela realmente tem um impacto muito forte na alfabetização. Então, nós devemos partir do princípio de que as crianças têm que pensar sobre o sentido das palavras, o sentido dos textos, mas também elas têm que pensar sobre a estrutura das palavras, a estrutura formal, linguística dos textos, e aí pensar sobre os sons. Isso nos remete à questão dos métodos. A questão dos métodos. Então, a gente vê muita discussão histórica a respeito dos métodos, porque no Brasil, na realidade, nós temos aí muitos estudos e toda a nossa história e toda a nossa realidade que confirma que nós não somos um país muito bom para alfabetizar. Historicamente, nós temos dificuldades. E essas dificuldades continuam até hoje, embora na década de 80 e principalmente na década de 90, de 1990, daí para frente, já são aí quase 30 a 40 anos, tenha se mudado a perspectiva por uma visão construtivista, mas nós temos o fracasso escolar ainda presente de uma maneira muito marcante, repetindo aí as palavras, né, do próprio Ministério da Educação, de que somente 4 entre cada 10 crianças apresentam uma condição minimamente favorável em termos de ler e escrever, uma competência minimamente presente para ler e escrever, e as demais num nível insuficiente. E, como eu disse, isso é histórico. Então, nós tivemos a introdução de novas concepções, mas estamos colhendo o mesmo fracasso que a gente sempre colheu. Portanto, é hora de muita reflexão e de acabar com alguns preconceitos sobre métodos. Uma das coisas que dificulta muito o ensino e a aprendizagem chama-se preconceito, né? Eu, de antemão, acreditar que algo não funciona porque é tradicional, porque é antigo, porque foi usado assim, ou foi usado assado. Muito bem. Então, ao invés de ficarmos pensando em métodos, na realidade, o nosso ponto de partida deveria ser, não métodos, mas que competências ou habilidades nós temos que desenvolver nas várias etapas do processo de alfabetização. A própria BNCC estipula conhecimentos
progressivos que as crianças devem adquirir, como eu já até tive a oportunidade de expor para vocês, né, alguns desses conhecimentos. Então, nós temos que definir, na realidade, o que são as competências, são habilidades. Muito bem, nós temos que trabalhar o sentido do texto? Temos. Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma, em absoluto, nenhuma. Nós temos que trabalhar a função do texto, a função social, o contexto de produção dos textos? Sim, é óbvio. Se nós produzimos textos para quê? Para que a gente ensina alguém a ler e escrever, se não é para a questão de transmitir ou receber sentidos, por alguma razão, dentro de um contexto social? Senão não tem função. Mas eu não posso me limitar somente a esses aspectos. Para escrever, eu tenho que ter conhecimentos, eu tenho que saber codificar, ou seja, transformar a fala em escrita. E eu tenho que saber decodificar, isto é, transformar o escrito em fala e fazer os ajustes que a ortografia determina para poder chegar à identificação da palavra e poder trabalhar com o seu sentido, poder trabalhar com a sua função. Não é um ou outro dessas competências, uma ou outra que eu vou eleger. Eu tenho que eleger todas. Eu tenho que trabalhar habilidades linguísticas, metalinguísticas, metafonológicas, e tenho que trabalhar com a função e o sentido do texto. Em cada momento do meu trabalho, eu vou botar foco num ou no outro aspecto, até mesmo para poder dirigir a atenção da criança para aquele aspecto. Ora, se eu estou dirigindo a atenção da criança para o sentido do texto, para o significado, é para lá que os neurônios vão trabalhar. É focado nisso. Não vão ficar prestando atenção no som, se eles estão prestando atenção no sentido. Eu tenho que ter um momento que eu desvio a atenção do sentido e boto foco onde? Na estrutura sonora. Eu boto foco na letra. Se eu começar a botar o sentido a todo momento, o foco de atenção ou vai para um lado ou vai para o outro. E se aí nós podemos complicar a aprendizagem. Portanto, não é uma questão do método A, o método B ou o método C. Porque cada um dos métodos que a gente conhece deu ênfase em um aspecto. Por exemplo, o método alfabético deu ênfase no universo das letras, nome das letras, combinar as letras para formar as sílabas. Os métodos fônicos deram ênfase na questão do som das letras, juntar as letras pelos sons, formar sílabas, formar palavras. Os métodos silábicos já parte das sílabas. Alguma dúvida que esses conhecimentos são importantes? Alguém tem alguma dúvida nesse sentido? As letras não têm nomes? As letras não se juntam? Não formam sílabas? As sílabas não formam palavras? Ou as sílabas não são decompostas em palavras e as palavras em letras? Isso não é verdadeiro? As letras não têm sons? Aliás, as letras foram inventadas para representar sons. Esse é o papel delas. Esses sons não se combinam em sílabas? As sílabas não se combinam em palavras? A palavra falada não tem fonema? Ou isso é um delírio? Não, tem fonema. Pode ser difícil separar um fonema do outro? É difícil, mas não é impossível. Nós podemos treinar, praticar essas questões e tem um impacto muito forte na alfabetização. Isso faz com que a alfabetização deslanche, facilita a vida, porque aí a gente vai na essência de uma escrita alfabética, que diz respeito às relações letras-sons. Nós estamos trabalhando na essência daquilo que é o conhecimento necessário para que a criança domine esse aspecto linguístico. Ora, o que a gente vê? Que quando as crianças são alfabetizadas, elas conseguem codificar e decodificar, ou seja, ler e escrever, o letramento faz um boom, o letramento explode. A criança se torna interessada em todo tipo de texto, ela se torna leitor ativo e independente, isso que é importante, autônomo. Escreve com autonomia, lê com autonomia. Hoje nós defendemos tanto a questão da inclusão, dos direitos. Não alfabetizarmos uma criança o mais rápido possível é privá-las de direitos, é privá-las da inclusão. Quando nós fracassamos na alfabetização, ou demoramos de uma maneira muito extensa, ou fazemos isso de uma maneira mal feita, nós excluímos essa criança. Excluímos não da escola, não da sala de aula, excluímos na vida social, nas possibilidades dela vir a trabalhar, nas possibilidades dela procurar uma formação que lhe permita um bom emprego, que lhe permita sustentar uma família, fazer planos, realizar sonhos. Nós estamos excluindo.
Portanto, alfabetizar é um momento central dessa história toda, e nós ficamos discutindo métodos quando nós, na realidade, teríamos que pensar. Muito bem, quais são as habilidades que nós temos que desenvolver para uma criança aprender a ler e escrever? E trabalhar nessas competências. E o que seria o método? O método diz respeito aos recursos, aos meios que a gente vai empregar, os procedimentos, para atingir cada um dos objetivos que nós nos propomos. Então, isso nos leva também a uma questão que é muito presente, né, já para a gente ir finalizando a nossa conversa, mas o construtivismo é método? Não, o construtivismo não é método. Construtivismo é teoria, é uma teoria de eh, aquisição de conhecimentos, de como se aprende, como funciona o cérebro do aprendiz, como que ele vai construindo, desconstruindo, reconstruindo suas hipóteses progressivamente, a partir do contato que ele tem com o objeto de conhecimento. Portanto, construtivismo não é método, é teoria. Porém, quando eu, como professor, penso, puxa vida, eu preciso levar a minha criança a ter contato com os diversos gêneros textuais. Então, eu vou apresentar, vou selecionar em cada momento lá determinado tipo de gênero que a gente vai trabalhar. Quando eu preciso mostrar para a minha criança a função social do texto, então eu vou montar a situação A, B, C. Isso é método. É método, método baseado na teoria construtivista. Não tem professor que entre na sala de aula sem coisa na cabeça para fazer. Isso é método. Ele pode ter uma noção mais clara ou menos clara de que está usando um método. Agora, se ele achar que não está usando método nenhum, alguma coisa está esquisita, está estranha. Porque qualquer ação que a gente faça é método. Agora, quando eu tenho um método, que eu nem sei que eu estou usando um método, eu nem sei quais são as competências que eu tenho que desenvolver, ou um conjunto de competências, nós complicamos a alfabetização. Muito, muito complicado. Então, construtivismo não é método, behaviorismo não é método, teoria das inteligências múltiplas não é método, mas agora eu posso pegar conhecimentos dessas teorias e aplicar numa prática. Essa aplicação desses princípios teóricos, isso gera métodos. Então, nós temos métodos baseados na teoria gestáltica, nós temos métodos baseados no construtivismo, nós temos métodos baseados no behaviorismo, então nós temos métodos baseados em várias teorias. Mas são métodos que é diferente de teoria. Portanto, eu diria que o nosso caminho é não ficarmos em discussões estéreis, preconceituosas, que não vão nos levar a lugar algum, e que quem sofrerá com essas divagações nossas e com essa falta de flexibilidade que nós temos são nossas crianças. Elas não irão aprender, elas ficarão para trás. E eu tenho certeza que todos nós não desejamos que isso aconteça. Mas as nossas ações, aquilo que nós podemos fazer, é muito determinante. Nós podemos facilitar ou complicar a vida de quem aprende. Eu espero, portanto, que esse pouco tempo que nós tivemos para refletir sobre essas questões nos ajudem a levá-las adiante e que possamos, de fato, pensar o que eu posso e devo fazer para modificar essa situação.